falando dessa linha do tempo da história da arte, né? Então teve esse período, esse marco importante teórico, que é esse marco que separou dois períodos, né? Que é a invenção da escrita. Então vai separar a pré-história da antiguidade. Depois teve essa outra situação histórica, vocês vão estudar mais sobre essas situações históricas lá com a Prof. Ellen, mas isso é só para a gente ter uma noção geral, tá? De onde a gente está, o que a gente está estudando, né? E por que está sendo produzido a arte de formas diferentes. Daí teve essa queda do Império Romano do Ocidente. Quando vocês estudarem esse momento com a Prof. Ellen, vocês vão entender que lá na Roma estava acontecendo, né, nos impérios romanos, no Império Romano estava acontecendo muitas invasões bárbaras, e aí teve essa queda, primeiro do Império Romano do Ocidente, e depois teve a tomada de Constantinopla, que é um outro marco importante. E isso vai dividir, ó, a história da humanidade em antiguidade e idade média, tá? E depois vai ter a Revolução Francesa, que vai dividir a idade moderna do modernismo. E aí o pós-modernismo ainda é um assunto que aqui não tem um marco específico, porque muitas coisas aconteceram e tem estudiosos que nem consideram esse termo pós-modernismo, tá, gente? Mas tudo isso para a gente entender. Olha como vai mudando a produção artística conforme vai mudando esses períodos da história da humanidade, tá? A gente está estudando o quê? Quem pode ligar o microfone e falar? Professora. Aqui nesse começo a gente está estudando, né? Fala, Eduardo. Professora escrita. Eu queria ter falado um negócio antes. Estava falando das linguagens, né? Eu achei uma coisa bem interessante, que foi... A primeira linguagem foi em linguagem, tipo, em desenhos. Sim, hieróglifos, né, que a gente chama também. Sim, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso mesmo, Eduardo. Eles faziam desenhos de pessoas e gravavam nas pirâmides, assim eles poderiam se comunicar com outros tipos de pessoas. Exatamente, com certeza. É sobre isso que a gente está falando também. E qual período que a gente está estudando, gente? Quem quer falar para mim? Aqui, ó, nessa linha de baixo, ó, tem os períodos. Qual período a gente está estudando? Pré-história, antiguidade? Idade, pré-história, né, gente? Professora, na Revolução Francesa, as crianças começaram a trabalhar em fábricas, limpando o chão, essas coisas. Tiveram situações assim lá, mas quando começou a industrialização, né, começaram a vir as indústrias, antes de ter os direitos trabalhistas, né, que foi uma conquista das pessoas que trabalhavam, tinha muito essas situações das crianças trabalhando, de mulheres e homens trabalhando por uma jornada muito longa, né, um período muito exaustivo de trabalho, e isso tudo foi se conquistando os direitos dessa população, né, dos trabalhadores, conforme a galera foi lutando para conseguir esses direitos. É mais ou menos nesse período aqui, sim, tá? Mais adiante um pouquinho, mas tem a ver com isso. Que é lá no modernismo, né? Depois da Idade Moderna ali, que começou toda essa revolução e muitas... as máquinas, a invenção da fotografia, do cinema, tudo mais, né? Tá, gente? Eu Meu avô quer falar um pouco sobre o que a gente está estudando agora. Sabia, né? Bom dia a todos. Escutem, gente, querem que o vô vai falar. Pode falar. Bom dia, galera. Meu nome é César, eu sou vô do Luigi. Um depoimento que eu tenho para dar é o seguinte: teve uma época que as crianças tinham que ajudar. Com 8 anos eu comecei a trabalhar, eu acordava 4 horas da madrugada para ajudar meu pai no açougue, a limpar os refrigeradores. Então teve uma época que as crianças tinham que trabalhar. O que eu estou notando, e eu falo com uma crítica construtiva, crianças se empenham um pouco mais. Tem crianças chegando na aula 11h20, os pais, os avós estão custeando um estudo particular para vocês. Tenham a dignidade e a sabedoria de aproveitar esse tempo. Tem crianças que não estão podendo ter aula, tem crianças que estão sem aula. Vocês que estão beneficiados,
procurem aproveitar mais, sejam mais dignos, aproveitem um tempo, entendo que vocês são privilegiados, tá? Exatamente, obrigada, vô. Tá? Obrigada, vô, por essa colaboração. Né, gente? Então, é muito importante. Obrigada, viu? Obrigada, Luiz. Isso é muito importante, né? Tem muitas crianças que não estão tendo essa sorte, esse privilégio de ter essas aulas online. A gente está tendo, está conseguindo, mesmo num período muito difícil, né? Que a gente está passando da humanidade, sim, né? Pela questão da pandemia. Vamos aproveitar, né, gente? Esse momento. Então, vamos seguir aqui, ó. Tá, meus amores? Isso tudo para a gente entender que, dependendo do período da história da humanidade, o ser humano foi produzindo obras e trabalhos artísticos diferentes, tá bom? A gente está aqui, ó, bem no comecinho, né? Logo nós vamos entrar nesse outro período que é a antiguidade, tá? Daí a gente já vai começar a conversar sobre a arte egípcia, arte grega, arte romana. Isso é para vocês entenderem que conforme vai mudando as situações e as histórias, né, das pessoas, as questões sociais, políticas, econômicas vão mudando, os artistas e os seres humanos vão produzindo coisas diferentes também, trabalhos diferentes, tá bom? Vou interromper para a gente conversar sobre o próximo trabalho. Ô, Sora, vamos lá. Oi. Sabia, né, que também eu queria falar duas coisas. Sabe que tu falou da invasão romana? Uhum. Teve uma época que os romanos invadiram o Egito, né? Uhum. E aí, amor? Esse a gente vai falar mais adiante. Tá, vou pular pro outro para ser mais rápido. Fala pro outro. Que na França, né? Eu não sei que ano que foi, mas teve dois irmãos que criaram um balão voador e eles fizeram um cálculo extraordinário, Sora. Parecia que eles eram... Olha, né? Isso é muito interessante, né, Eduardo? A gente estudar como estudos mais da própria antiguidade, que a gente vai entrar, falar do Egito, tudo mais. A galera tinha coisas muito evoluídas, né? Cálculos matemáticos e estudos e culturalmente eram muito evoluídos, né? A própria civilização, como era construída as civilizações, a arquitetura, né? Então tinha, mesmo no passado, né? Não a galera que estava, né, nesses períodos mais da antiguidade também tinham reflexões e sabedoria e conhecimento de muitas coisas, né? Às vezes muito diferente do que de agora, porque não tinha tecnologia, essas tecnologias que a gente tem, mas ainda assim tinha os desenvolvimento de raciocínio, cálculo cultural, que era muito evoluído também, né? Gente, então presta atenção na próxima atividade. Deixa a prof explicar essa atividade, Eduardo, rapidinho, para a gente conseguir fazer, tá? Então, desliga o microfone ali um pouquinho. Olha só, essa próxima atividade a gente vai precisar estar com a câmera ligada, tá? Então, a maioria já está com a câmera ligada, mas quem não tiver, por favor, vou pedir que ligue a câmera. E a gente vai fazer a atividade da obra em movimento, tá? Essa atividade foi encaminhada para vocês, alguns de vocês mandaram, teve outros que ainda não mandaram, então vamos fazer na própria aula online para todo mundo conseguir realizar esse trabalho, tá bom? E vai ser assim, a gente vai olhar o material, a prof vai mostrar para vocês de novo o material com as imagens, tá? Que é de obras que tem a ver mais com os estudos que a gente vai fazer de agora em diante, porque tem a ver lá com Egito, Grécia, vocês vão ver que tem umas imagens desses trabalhos. E aí, gente, a gente vai olhar todas as imagens e pensar em 3 poses diferentes para fazer agora, tá? Quem já fez pode fazer outras poses, não precisa ser a mesma pose que já fez quando me mandou o trabalho, tá? Pode ser só com, quem não tem uma possibilidade de estar muito longe da câmera, pode fazer aqui, usando essa parte menor, essa daqui para cima também, não tem problema, vai conseguir, tá? Fazer igual. Só ter criatividade, depende da criatividade de vocês, tá?
Sora, Fala, amor. Pode quem falar, já meu amor. fez, quem já fez precisa fazer o... Vai fazer aqui também, já junto. bom. É rapidinho, é simples, tá? Só se concentrar, olhar as imagens e fazer 3 poses. Aí a gente vai fazer assim: mostro todas as imagens primeiro, vocês vão pensando, 3 poses diferentes. Aí a prof vai desligar, né? Tirar o compartilhamento, e aí vocês vão me mostrar. Pose número 1, eu vou dizer, congela na pose. Pose número 2, congela. Pose número 3, Mostrar no congela. computador, Tá? Sora, as Aqui imagens. agora. A prof vai mostrar, tá? Então, olha que eu vou compartilhar com vocês. Certo? Dúvidas em relação a esse trabalho? Só para a gente brincar um pouquinho Uma aqui. só. Fala, então, Eduardo. Pergunta, pode perguntar. Agora na aula ou em casa e passar... Agora, nós vamos fazer agora, amor, tá? Tá. Vamos fazer agora. Então, vamos lá. Vai se concentrando, olha, observa bem as imagens, observa o que vocês estão enxergando ali das imagens, as características, e aí pensa 3 poses, tá bom? Espera que eu vou primeiro mostrar as imagens. Enquanto vocês vão olhando as imagens com calma, com atenção, a gente vai já pensando possibilidades de pose. Quem tiver mais espaço, ocupa esse espaço que tem. Quem não tiver, usa o espaço que tem aqui, ó, né? Se já estiver filmando só daqui para cima, já consegue fazer a brincadeira usando as mãos, né? Show? Vamos lá. 6º ano, arte em movimento. Ó, esse foi o trabalho, tá? Olha bem as imagens. Isso aqui foi exatamente esse PDF que a prof mandou para vocês de trabalho. E aí a gente vai fazer aqui na aula online. Primeira imagem. Olha bem, observa bem os detalhes. E a partir dessas imagens, a gente vai fazer 3 poses diferentes. Segunda imagem. Terceira imagem. Que tem a ver já com o período que a gente vai estudar daqui um pouquinho. Quarta imagem, meio fraquinha, mas dá para ver, né? Opa! Olha, observa bem os detalhes, que daí a gente pode ter mais ideias sobre. Mais uma aqui. Já sei qual Já vai pensando 3 poses. E mais essa aqui. Já pensei já. Já? Que Já bom. E pensei. tem mais essa, ó. Essa aqui é a última. Feito? Já dá pra fazer, Sora? Todo mundo viu? Vou olhar, vou mostrar de novo, rapidinho. 1. Já vai pensando. 3 poses. Imagem 2. 3. 4. E aqui. 5. 6. 7. Foi? Todo mundo conseguiu ver as imagens? Preparadas e preparados? Sim. Então, a gente vai fazer o seguinte, presta atenção. Já pensou? Pensou nas 3 possibilidades de poses? Então tá. Sim. Peraí. Só espera um pouquinho que a prof precisa ver vocês. Liga a câmera, posiciona, como quiser. Se não tem possibilidade de estar muito longe da câmera, não tem problema. Faz como conseguir fazer com o espaço que tem aí, tá bom? Preparou? Posso fazer a primeira, Sora? Espera, faz silêncio agora que a prof vai dizer, tá? Roda, Igor. Aí faz e congela, como se fosse uma pose, como se virasse uma estátua mesmo. A prof vai filmar aqui para ter de... Acho que o Igor tá dormindo. Ligou a câmera, desliga o som. Tô acordado, Atenção, cara. preparar. Desliga o som. 1, 2, 3 e pose número 1. Congela. Pose 1. Pose número 2. Pose número 3.
Mais uma vez, número 1. Número 2. Número 3. Aê, pessoal! Muito bem. Tudo isso, gente, para a gente brincar. Obrigada a quem participou. Muito obrigada. Tudo isso, gente, para a gente ter uma atenção diferente na hora que vai olhar as fotos, tá, gente? Por quê? As imagens, né? Porque quando a gente trabalha com arte, né, com essa disciplina de artes, a gente vai estudar muito e vai olhar muitas imagens. Então, a gente precisa ter uma atenção diferente quando a gente vai observar as imagens. Quando a gente tem uma tarefa para fazer depois, a gente muda a nossa atenção, né? A gente olha os detalhes, a gente cuida, observa mais, tá? E esse trabalho da arte em movimento é um trabalho que antecipa a nossa aula de hoje, tá, gente? Então, a aula que a gente vai conversar hoje, que é um pouquinho sobre arte no Egito. Vou pedir para que, novamente, que vocês usem o chat para conversas importantes da aula e para tirar dúvidas, tá, gente? E agora a prof vai compartilhar uma tela para a gente falar sobre arte no Egito, tá? Presta bem atenção. Oi. Eu te mandei essa atividade no WhatsApp. Sim, quem mandou, a prof recebeu, tá? E aí a gente está fazendo ela de novo aqui para poder, para ajudar quem não conseguiu fazer, tá? Daí quem fez em aula também vai ser considerado o trabalho como feito em aula, tá bom? Então, estão enxergando aqui a imagem que a prof compartilhou? Sim, Sora. Tá, amores? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Sobre esse período. Desliguem os microfones, por favor. A prof vai fazer o seguinte, uma combinação, que vou trazer para vocês essa conversa sobre a arte no Egito, e no final a gente abre para a gente conversar um pouquinho e tirar dúvidas de quem tiver com dúvidas ainda, tá bom? Então, vamos lá. A gente está usando como referência esse livro, né, da Graça Proença, e a arte no Egito, ela vai estar lá no capítulo 3 desse livro. Então, depois que terminar a aula, se quiser dar uma olhadinha lá no capítulo 3, vai estar um pouquinho, vai ter essas coisas que nós estamos conversando na aula lá também, tá bom? E aí pode usar para olhar as imagens de novo, pode usar para estudar um pouquinho mais, né? E ver como que essa autora está explicando sobre a arte no Egito, tá? A gente vai falar, então, começamos... Pessoal, lembra que a combinação agora a prof vai falar e aí vocês tiram as dúvidas no final, tá? Para a prof conseguir manter... Da onde é isso? Oi? Da onde é isso? Isso o quê, meu amor? Esse daí eu não tenho, Sora. Não, esse aqui não. Esse aqui eu não mandei ainda para vocês, tá? Não se preocupe. Olha quem tá comigo. Tá? Não consigo enxergar, gente, porque eu já tô com a tela aqui compartilhando, tá? Faz silêncio agora que a prof vai continuar. Gente, esse período, então... Galera, desliga o microfone, por favor. Obrigada. Esse período, gente, que a gente está estudando aqui, vou só minimizar porque tem uma pessoa pedindo para entrar. Já num outro período da história que a gente estava vendo antes, né? A gente estava na pré-história e agora a gente está em que período? Quando entra a arte no Egito? Quem sabe? Liga o microfone e fala para a prof. Antiguidade? Antiguidade, olha aqui, ó. Né? Agora a gente vai entrar nesse período da história da humanidade, tá? Então, a gente vai falar sobre arte no Egito. Depois a prof manda esse material, tá? Não se preocupem. A prof manda esse aqui, ó. Esse aqui que tá aqui, tá? Então, tá lá no capítulo 3 do livro da Graça Proença, que vocês já têm. E esse material do PDF eu vou encaminhar depois, tá? Então, a gente vai estar falando dessa civilização egípcia que se formou muito em volta ali das margens do rio Nilo, lá na África, e desenvolveu uma civilização muito complexa,
que tem muitas questões culturais, sociais, muito evoluídas e muito relacionadas com a religião, que não é a religião cristã, que a gente vê depois, né, na Idade Média, a arte muito voltada para a religião cristã. Nesse período era uma outra religião, a religião da civilização antiga, e a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, ver um pouquinho sobre como era produzida a arte nesse período, que vai ser bem diferente da arte que a gente estava estudando no período lá da pré-história, né, que era a arte rupestre, que é as primeiras manifestações artísticas da humanidade. Aqui já é no período da antiguidade clássica, a gente vai ver coisas muito, produções muito evoluídas de arte, tá bom? Inclusive uma escrita, ó, que o Eduardo antes estava falando da escrita, aqui vai ter uma escrita bem estruturada, tá? Eles vão ter a produção escrita vai ser muito, vai ser chamada de, através dos hieróglifos, opa, e o que são? São essas imagens, né, desenhos e formas que simbolizavam questões da linguagem. Então, foi a primeira forma, a primeira produção escrita foi muito nesse sentido das imagens representarem, simbolizarem o que as pessoas queriam dizer, tá? E no período do Egito, essa escrita era foi bem desenvolvida e bem estruturada, tá? Inclusive, tinham 2 tipos diferentes de escrita, e eles usavam uma escrita, né, uma forma de escrever que estava mais relacionada ao comércio, e outra forma. Tá travando muito, Sora. Oi, gente, deu para ouvir agora? A internet não tá tão boa, né? Estão ouvindo agora? Tô. No Egito, tá. Os comércios... É verdade que no Egito os comércios eles vendiam peles de animais e espadas? Olha, acho que sim, não tenho certeza, mas provavelmente sim, porque eles tinham essa questão também de caçar, né, os animais e tudo mais, e isso era comercializado também, provavelmente, tá? É isso, então, e eu vi também... Sora, eu também vi um vídeo sobre acontecimentos no Egito, e teve uma época que teve mais ou menos uma crise nos comércios por causa da varíola, do vírus da varíola. Olha só, isso é interessante, né? Tudo que vocês estudarem a mais sobre essas questões, vocês provavelmente vão estudar mais as questões históricas, né, na aula de história, quando estiverem estudando Egito, e eu acho que talvez vocês já estejam nesse período aí com a Prof. Ellen, ou já tenham passado dele. Então, isso tudo complementa, né? Aqui a gente vai trazer uma abordagem mais voltada para a produção artística, tá? Que é o que na nossa aula na aula de artes vai interessar mais. Mas tudo que vocês souberem a mais de como era essa civilização, ajuda a gente a compreender também as obras artísticas, tá? Também era produzido um tipo de papel, né, que chamava o papiro, que era tirado de uma plantinha que eles tinham lá muito nessa região, e aí tinha todo um processo de como fazer o papiro, né, que aí era a partir do caule dessa planta, eles tiravam essa parte esponjosa e aí tramavam e faziam esses papéis, prensavam e faziam esse papel e produziam esse papel para poder também escrever nesses papéis e tudo mais. Então, tinham várias... A gente pode perceber que é muito mais desenvolvida certas coisas do que a gente estava vendo antes, né? Que era lá no período da pré-história, tá, gente? E aí, gente, teve foi um período longo, né, da história da humanidade, esse período do Egito ali, que a gente vai estudar. Com a Prof. Ellen, provavelmente vocês estudam com mais profundidade esses 3 impérios, né, esses 3 períodos, aliás, que é o Antigo Império, o Novo Império, e esses períodos 3, que são que a Graça Proença traz e outros historiadores também trazem,
vão ter manifestações artísticas diferenciadas. Mas o que a gente precisa muito entender é que toda a sociedade, as questões políticas e a própria arte, nesse período, era produzida a partir... tinha um tema que era muito relevante, que era a religião, tá, gente? Então, toda a sociedade era organizada a partir dessa crença, dessa religião, que era diferente da religião cristã, né? Porque eles cultuavam muitos deuses e deusas, cada questão da vida prática e da vida da relação com a natureza vai ter um deus e uma deusa específica, né, que eles vão cultuar, e esses deuses e deusas eram representados, podiam ser representados de 3 formas diferentes, ou com o corpo de seres humanos mesmo, ou com metade humano e metade animal, que a gente vai dizer, né, antropozoomórfica. Não precisa decorar essa palavra, mas é porque é metade animal e metade humano, a forma como eles representavam essas divindades que eles cultuavam lá no período nessa localidade, tá? Nesse período. O Anubis, Sora, Anubis era meio que um deus para eles, o Anubis. Isso, tem vários deuses, eles tinham muitos deuses. E aí cada deus e deusa vai estar relacionada com alguma parte, algum entendimento de vida que a pessoa precisaria ter, né? Desenvolver. Tem o deus do sol, a deusa do sol, tem a deusa da fertilidade. A prof não vai saber todas as deusas aqui para dizer para vocês, mas se vocês pesquisarem, vai ter vários, tá? Isso aí também no Egito, o Egito foi um dos países que tiveram as primeiras moedas, que foi o dracma. Olha, isso também, para vocês verem como era desenvolvida, né? Como a cultura e toda a civilização egípcia era muito desenvolvida, né? E olha só, eles tinham, olha aqui essa imagem que a prof compartilhou, essa aqui é bem conhecida, né? Das 3 pirâmides do Egito, que a gente sempre fala, quando a gente pensa 4. em Egito, aqui tem as menorzinhas, né? Mas aqui, ó, a gente está falando dessas 3 maiores, tá? E aí tem outros monumentos e outras menores. Mas essas 3, elas chamam Kelpis, Kelfrin e Miquerinos, e elas são... Isso é uma demonstração de como era... eles tinham um domínio... Só um pouquinho, gente, tá? Deixa para eu explicar isso aqui. Eles tinham um domínio da arquitetura muito desenvolvido também. Diferente do que a gente estava vendo até então, né? E olha uma curiosidade sobre isso. Eles não usavam a argamassa, que é aquela mistura que é feita, tipo cimento, né? Para unir um bloco no outro. Eles não usavam isso e ainda assim conseguiam fazer arquiteturas, esses trabalhos aqui arquitetônicos tão surpreendentes como essas pirâmides que a gente está vendo. E por que a pirâmide, gente? Porque a pirâmide está voltada, estão vendo que tem essa ponta aqui? Tem essa relação com o céu, com a cidade, né? Também, tudo isso são características desse período. Alguém que estava querendo falar, pode falar. A prof não enxerga agora, porque eu estou mostrando as imagens. Sabia que, às vezes, antigos egípcios, eles construíam pirâmides para botar os corpos dos faraós? Sim, estava relacionada com isso, sim. Porque eles acreditavam muito na vida após a morte. E eles acreditavam que tinham que levar todos os seus bens ali, tinham que guardar os seus bens nessas construções, nesses túmulos, esses templos, né, que eles construíam. Tá? Então tá relacionado e era essa cultura existia realmente, tá? Ô, Sora, tu também sabia que as primeiras pessoas a construir o papel foram os antigos egípcios? Sim, o papiro que a prof estava falando antes, né? Isso tudo. Tá, gente? Aqui tem lembra que eu falei que eles usavam essas representações antropozoomórficas? Que é metade ser humano e metade animal. Aqui nas esfinges a gente tem isso, né? Esfinges eram essas figuras fantásticas
que eles faziam, ó, né, são obras arquitetônicas, é enorme essas esfinges que existem lá. E elas têm essa característica de ser metade corpo humano, metade animal, tá? E elas guardavam os templos, eles acreditavam que essas figuras aqui, né, as esfinges, elas eram, protegiam esses templos que eram sagrados também para eles, tá? Aqui é uma que é a da... Desligar o microfone. Oi? Oi. Gente, desliguem os microfones todos, né? É isso que vocês estão falando? Desliguem, tá? Para não interromper, para não ter microfonia. Tá bom? Tá, gente? Então, essa aqui é uma imagem que a gente, inclusive, estava ali, né, na obra em movimento, tá? Que é a esfinge que representava o faraó Khéops. Esses faraós, né, em cada período aí da história do Egito vai ter um faraó diferente. Vocês vão falar mais sobre isso, estudar mais sobre isso na história, né, na disciplina de história. Mas a gente entender como eles representavam isso artisticamente, tá? Isso que a gente está falando um pouquinho aqui. E também eles desenvolveram a escultura, ó. Lembra aquela outra escultura que a gente viu da Vênus de Willendorf, que era lá do período da pré-história? Olha como já é muito diferente dessa escultura aqui, que é o escriba sentado. Né? O escriba eram as pessoas que escreviam, não era todo mundo que sabia escrever e ler, né? Então, eles tinham essas pessoas que faziam que tinham essa incumbência, esse trabalho, né, que era de escrever. E aqui essa é uma imagem que representa isso. E olha só, aqui a gente vê os olhos, a gente vê todas as características anatômicas, então tinha esse estudo para fazer, né, essas obras, assim, essas esculturas, e muitas esculturas, que nem essa aqui, ó, que a gente vê aqui na frente desse templo, ó, eram associadas à arquitetura, aos templos, tá? Então, estavam ou dentro dos templos, ou na frente dos templos, né? Esse aqui é o templo do Ramsés II, que foi um faraó importante também, que morreu bem jovem também, né? E a gente pode ver isso tudo aqui, ó. Olha só como era complexo e diferente, e como eram... isso é muito... Tá vendo que aqui tem uma entradinha? Tem uma estátua ali sem cabeça. Ah, esse aqui com o tempo, né? Deve ter sido destruído em função da ação do tempo mesmo. Porque, olha, a gente vê as outras, ó. Aqui são todas bem direitinho, né? Essa aqui provavelmente caiu, destruiu com a ação do tempo. Dá para dar um zoom? Dá para dar um zoom. Vamos ver aqui, ó. Tchum. Ó, peraí. Dá para dar um zoom, mas aí eu tenho que mostrar. Peraí, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Dá para ver agora? Estão vendo que isso aqui é a entrada? Ó, aqui é a entrada. Então, imagina que isso aqui é o tamanho de muitas pessoas, ó. A altura, nem sei dizer que altura que tem essa construção, mas é muito grande. E a própria escultura... Essa estátua tem 4 metros. A própria escultura aqui, ó, é muito grande. E tem uma estatuazinha menor bem no meio. Isso, ó, aqui também tem, ó, tá vendo? Dá para ver, ó, menores, né? Muito detalhada, né, Eduardo? Várias esculturas muito detalhadas. Tá? Vamos botar aqui a menos. Bem no meio da vizinho para mostrar, tá? E aí a gente pode conversar. Deixa a prof só terminar esse aqui, tá? E aí a prof vai interromper o compartilhamento e aí eu consigo ver as carinhas de vocês e a gente conversa. E essa aqui, ó, é outra imagem que a prof trouxe. Então, nesse período eles desenvolveram uma técnica, né, de embalsar as pessoas, de fazer a mumificação das pessoas. Como a gente estava falando, era muito importante para esses faraós, né, levar nos seus túmulos, né, nesses espaços sagrados, tudo que eles tinham de bens materiais. Então, aqui, ó, no sarcófago do Tutankhamon, que era um desses faraós, foi encontrado, assim, um tesouro, muitas coisas produzidas com ouro e que demonstravam a riqueza desse faraó. Né, gente? Então, é isso aqui para a gente ver um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a história no Egito. Vou fechar aqui, cancelar. Tá? Estão me ouvindo ainda?
Podem falar agora, galera, que agora eu estou enxergando vocês. Ô, senhora, Vamos entender mais ou menos? Espera aí, com calma. Eduardo, espera só um minutinho, que tem mais... Espera só um minutinho, tem mais colegas querendo falar, tá? Carlos Eduardo, quer falar? Quem quer falar? Professora, eu. Pode falar, meu amor. Pode falar, Deixa o Carlos. Carlos falar primeiro. Deixa o Carlos Isso, falar vamos primeiro. se organizar. Todo mundo vai poder falar. Se... Professora, aquela hora tu falou que com o ação do tempo aquele negócio foi se quebrando. Não é só a ação do tempo que destrói esses templos. Tem... Pode Os falar. americanos também destruíram esses templos. Muitas vezes tem as questões da terra, né, de outros povos que dominaram, que colonizaram esses territórios também, às vezes... Levaram todo o ouro e a riqueza do local. Exatamente, com certeza, Carlos. Isso tem esse ponto também, né? E eu não sei especificamente nesse templo o que pode ter acontecido, mas pode ter sido isso também, né, Carlos? Isso aí, obrigada pela colaboração. E, eu- senhora, Falar, gente. e muita Senhora, gente e também também que diz quebramos- que as pirâmides foram construídas por escravos, mas muita gente diz também que trabalhadores pagos. É, É uma gente, das tem,